E nesse Cãibra no Cérebro de hoje nós vamos falar o seguinte: os celulares nos hipnotizam? Eis a grande pergunta. Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com o conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao máximo da resistência do nosso músculo cefálico até dar cãibra no cérebro. Fala, incógnos-seres, sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnos, agora presencial. Satisfação em conhecê-lo presencialmente pela segunda vez. Prazer. Pela segunda vez, nós não nos conhecíamos presencialmente. Olha como que é o mundo da tecnologia. Nós nos conhecemos através de amigos em comuns que gostam de Star Trek, lá da Nova Frota, que é o fã-clube de Star Trek aqui no Brasil, e criamos o canal. E nós não nos conhecíamos presencialmente, nós fizemos várias lives, programas. Esse aqui é o nosso primeiro experimento presencial. Aproveitando também para agradecer o espaço aqui da casa do tio do Léo, que aqui é um estúdio da Darcy Campiotti, estúdio de artes. Aqui você que quer, aqui em Campinas, que quer aprender a fazer quadrinhos e desenhos, se especializar nessa parte de arte, procure aí Darcy Campiotti. Depois nós vamos colocar aqui foto, imagens aqui do estúdio, venha procurar. E aqui agora vai ser o nosso estúdio de vez em quando para a gente gravar algumas coisas presenciais, certo? E nós não somos o flow, mas a gente dá um jeito. Isso, estamos fluindo também. Porque não precisa ser muito gênio, né? Para poder... Não precisa ser um Albert Einstein. Não, e se eu te dissesse que o objeto no caso que você mais usa no seu dia a dia não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um endereço positivo de controle. Então, Léo, o que você acha a respeito disso? O celular ele nos controla? Bom, eu posso te dizer o seguinte, isso daqui é uma ferramenta que veio para ajudar a gente pra caramba, para auxiliar, mas quer queira, quer não, a nossa vida hoje depende da comunicação através desse aparelho aqui. Uma vez que muitas pessoas deixam de ter isso daqui, acaba a bateria celular, parece que a pessoa começa a entrar numa angústia, num sofrimento, é complicado. Né? Não, eu já vi gente que já voltou do trabalho, desesperado, que esqueceu o celular. Esqueceu o crachá e entrou, mas esqueceu o celular, não entrou. Mas assim, há uns anos atrás, eu não vou dar a minha idade aqui mais ou menos. Mas você é mais novo que o Igor. Eu sou mais novo que o Igor e sou um bebê perto do Mick Jagger. Né? Tem aquela história assim, ó, para um pé de alface eu sou muito velho, mas para uma montanha eu nem nasci ainda. Uma filosofia aqui, né? Para quem você não sabe, o filme Remo Williams, esse é antigo, filme policial. Isso, entrega a idade. E assim, lá por volta de no comecinho dos anos 2000, por aí, quando saiu os primeiros celulares, né? E em uma conversa com alguns amigos eu havia dito, falei, cara, isso aqui ainda vai dominar a humanidade. Um colega meu falou assim, isso aqui é celular, pô, a gente vai poder ligar, desligar e tal. Eu falei, cara, eu leio muita ficção científica, gosto de Jornada nas Estrelas, essas coisas, então eu sei que isso um dia vai acabar dominando. E quer queira ou quer não, silenciosamente, os celulares eles acabaram permeando, entrando na vida da gente de tal maneira que é parte como se fosse um membro da gente, cara. Olha que doideira. E principalmente depois de que foi 2007 que começou a vir os celulares, tanto o iPhone como o Android, que foi mais ou menos nessa época, que ele migrava a internet, aí depois começou a vir um monte de aplicativo, essas coisas, que começou a fazer a dependência, porque antes a gente precisava ir ao computador para fazer as coisas, ou ir ao banco. Né? Os mais antigos lembram da época das filas, Fila de banco. Quinto dia útil era inferno. Nossa, complicado, hein? Mas o ponto interessante eu até vi um vídeo do Pedro Loss que fala sobre celulares, sobre a gente sempre estar feliz. As mídias sociais, principalmente, que agora são feitas aqui, como o Instagram, como o TikTok, que basicamente faz você ficar num ad infinito visualizando. Meu, ele acaba fazendo você perder a noção do tempo. Quantas vezes você foi falar, vou dormir às 10 e vai dormir 1 da manhã? Você tava vou dormir às 10, vou ver, são 10 para as 4. Porque você fica lá, porque eles têm aquele scroll infinito. E você vai indo, você vai indo. Você vê assim, você vê que
como que pode, né? Para quem entende de programação, entende da parte do próprio algoritmo, né? Que ele consegue compreender qual que é a forma de pensamento, os seus gostos, os seus costumes. Quantas vezes a gente não se pega conversando com alguém e o seu celular começa a falar assim, né? Por exemplo, você está falando lá, pensando em um barzinho hoje, então de repente o seu celular assistente fala assim, seu bar na Vila Industrial está aberto hoje. Então eu falei, caramba, então quer queira ou quer não, a gente é monitorado através disso. Isso aqui, gente, caberia um Cãibra no Cérebro para falar sobre controle e engenharia social também. Mas aí tem que chamar o Paulo, porque ele adora sistemas. Aí tem que chamar o Paulo Segler do Tá Bom ao Vivo, qualquer dia a gente vai convidar ele. Mas tem um ponto que é interessante, que é isso aqui também facilita muita coisa, como por exemplo, questão de banco, questão financeira, mas também, como a gente está fazendo agora, a gente está gravando literalmente no celular. Né? Então isso antes. Isso aqui não é o VAR, não. Não, é o celular. Antigamente a gente tem que ter aquelas câmeras, um estúdio profissionalizante. Isso tem emprego para muita gente. Só que, como ele falou, ao mesmo tempo as companhias sabem disso. Então eles vão colocando. Porque o produto não é a marca em si, é você o produto. Quanto mais você permanecer ali com o uso, que na verdade é uma forma de escravidão. Silenciosa, psíquica, porque é isso, porque você se torna dependente de tal coisa, porque assim, como a gente pode colocar assim, são manipulações inconscientes da necessidade que a gente precisa estar ali, de estar manuseando, de estar usando o TikTok, o Instagram, e isso entra muito na parte psicológica, que é a parte da vaidade. Quando a gente coloca lá uma foto no perfilzinho, no Instagram, né? Então a gente trabalha com esse lado nosso, assim, também outras partes mais sombrias da psique humana que as pessoas vasculham aí depois da madrugada na internet. Mas assim, é uma vida dentro de um universo digital. Tem um filme, não sei se você vai se lembrar, tem um filme que é com Bruce Willis, chama Surrogates, ou Substitutos, em que as pessoas deixaram de viver assim no mundo, no dia a dia, né? E todos eles têm lá dentro umas camas e eles utilizam androides que têm a percepção deles, ou seja, a vida que eles usam não é a vida verdadeira. Então, por exemplo, um homem, ele se vê como uma mulher, ele vai entrar dentro de seria um corpo androide com algumas feições totalmente diferentes e ele vive dentro disso. O que a gente vive dentro do celular não deixa de ser diferente disso, porque é um mundo que a gente foge da realidade, ali passando o celular com o dedo, vendo, dá like, postei e outra. É uma disseminação do Discord através disso aí, porque não existe filtros, né? E uma outra coisa, tem até um outro filme que eu assisti, que é com o Joaquin Phoenix, chamado Her, né? Ele tá com a Scarlett Johansson, que ele se apaixona pela inteligência artificial dele. Pra uma mulher virtual. Exatamente. É como se estivesse apaixonado pela Siri e pela Alexa. O conceito da câimbra no cérebro aqui é o seguinte: fazer com que nós possamos pensar sobre, e se de repente acontecer alguma coisa, principalmente a geração mais nova, não tiver acesso à internet. A TIM não funciona. Não tem. Isso aqui deixa de ter funcionamento, certo? Isso aqui tem uma influência muito grande em cima do que a gente entende como a maleabilidade, a resistência das pessoas em ter essa questão com o celular. Basicamente é o seguinte: como que você faria? Na dúvida, segue como seus pais, seus avós faziam. O mundo analógico, talvez nós dois somos os representantes desse mundo analógico, pré-internet. Como que a gente pode fazer? Existe uma coisa de tecnologia antiga chamada livro, outra chamada rádio. Usa isso, vai dormir, vai ler, vai dar uma volta, vai passear, vai viver. Não precisa ficar tirando uma foto e colocar no Instagram. As pessoas não querem saber o que você está comendo. Mas esse que é o X da questão. Hoje existe uma necessidade que é induzida, que nós temos que estar fazendo isso na sociedade para ser uma pessoa mais descolada, uma pessoa mais... então eu estou em tal local, vou tirar uma selfie. Por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, experimental hoje aqui, presencial, vamos botar no Instagram uma foto e tal. Para efeitos de trabalho, é excelente para divulgação. Beleza.
mas não necessariamente que a gente precise estar com o celular toda hora e todo momento com isso. Vou dar um exemplo bem simples e prático que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, a minha esposa ela está participando de um treinamento que são 2 dias. 0 celular. Sério? Que legal. 0 celular. Celular eles só vão entregar à noite quando o pessoal for pro hotel. Então durante o dia, sem comunicação. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer sem celular para falar com as pessoas da minha casa? Ela sabe que você tá Mas bem. cara, é assim, eu também espero que sim, né? Mas assim, por quê? Antes você só usava o telefone e comunicação, realmente uma emergência, uma necessidade, ou não, tô bem, tô aqui, e não ficar a cada 5 minutos uma neura de ter que ficar vendo o que está acontecendo no mundo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Exatamente, como um terremoto em São Paulo. O mundo foi como foi até ali nos meados dos anos 2000, quando o celular começou a ser essa tecnologia que nos conecta instantaneamente com tudo. E aí vem a questão da dependência. Aí a gente pode entrar muito na questão não só dependência química, mas a gente pode colocar como uma dependência emocional, né, psíquica emocional, e uma dependência, a gente pode colocar assim, tecnológica, né, pelo fato de você ter que ter aquela necessidade. Tem pessoas que sofrem angústia porque o celular acabou a bateria, cara. É um celular. Você, por acaso, sentia angústia quando acabava a bateria do seu ferro-ramo? Eu ficava, porque eu ia ter que ir no mercado ou no máximo eu pegava a pilha e punha no congelador para ver se voltava, entendeu? Eu não vou comentar sobre esse assunto, Mas o ponto que também, só para terminar, é o seguinte: dá para viver. Pergunta pro seu avô, pergunta pra sua avó, pergunta pro seu tio, que às vezes até hoje não consegue entender como que funciona. O meu primeiro celular foi com 16 anos, foi um Siemens A52 e era por causa do trabalho. Não era para ficar postando, até porque não tinha isso na época, mas era para poder falar, vai no banco tal, vai em tal banco tal, porque eu era office boy. Mas o ponto é, dá para viver. Isso pode acontecer. Dá para viver. Para nós que vivemos um período totalmente analógico. Sim. Agora você pega uma sociedade, uma geração, ou já umas 2 gerações, que nasceram junto com a internet, nasceram junto com as mídias sociais, repertórios emocionais e comportamentais, essas pessoas não têm para sobreviver sobre isso. Já existe um termo instagrável, tipo assim, o local é positivo pro Instagram. Então assim, a gente vê que isso é uma ferramenta extremamente útil, assim como um notebook, um computador para ferramentas de trabalho, certo? Mas, por outro lado, ele acaba sendo vilão. Recentemente, semana passada, algumas notícias nos jornais do Brasil, que as escolas adotaram, depois de um bom tempo, a proibição da utilização de celular em sala de aula. Entrou na escola, recolhimento, e devolve o celular somente no final das aulas. Não só no Brasil, em alguns lugares do mundo já faz isso. Exatamente, não só por conta de consulta com o celular, mas pelo fato da pessoa não estar prestando atenção. Isso atrapalha um pouco no momento da aprendizagem, na sua curva de aprendizagem por conta de foco. Você imagina crianças que têm TDAH, que tenha qualquer outro tipo de uma certa disfunção de atenção, déficit de atenção. Você tá com o celular, qualquer coisa, ela vai ficar ali no joguinho, vai ficar no Instagram, vai ficar fazendo qualquer outra coisa e não vai ter um aprendizado legal. E o que você acha pra gente concluir aí? Eu só faço uma frase pra vocês. Então, da próxima vez que vocês pegarem o seu celular, pergunte-se: quem está realmente no controle? Ah, mas eu consigo. É igual aquele cara: não, eu não preciso para a clínica de reabilitação. Estou sobre os meus... estou no controle das minhas faculdades. Sei. Certo, pessoal? Esse daqui foi um vídeo teste presencial, finalmente aqui do nosso canal, depois de 8 meses. Estamos aqui. Contamos com a participação de vocês aqui no Mundo Incógnitos. Se inscreva no canal, seja você também mais um incógnito ser, e nos vemos no próximo Rembra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos. Até!